Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre Introdução à Biologia e Característica Geral dos Seres Vivos. Então, essa é uma aula que serve tanto para você que está no ensino médio, quanto para você que também está se preparando para o Enem e outros vestibulares importantes. Então, eu vou ter que levar o computador para mostrar para vocês. E não podemos esquecer que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vai aqui embaixo naquele sininho, dá o seu like, porque isso é muito importante para mim, para ajudar esse canal a crescer e também ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas a estudarem. Hoje eu vou falar sobre Introdução à Biologia e Características Gerais dos Seres Vivos. Biologia, gente, é uma palavra de origem grega, tá? Onde bio significa vida e logia significa estudo. Literalmente, o termo significa estudo da vida. Mas quando a gente para pensar, a gente não consegue ver a vida, a gente não consegue pegar na vida. A gente mensura, né, a existência da vida através do estudo dos seres vivos. Então, hoje, né, atualmente, a definição de biologia é o quê? É a ciência que estuda a origem e as características dos seres vivos e suas interações com o meio ambiente. Assim a gente consegue definir, né, a existência da vida, ok? E aqui são as várias áreas de estudo da biologia, tá? Então, tem citologia, embriologia, histologia, botânica, né? Então, na verdade, a biologia não estuda só plantas, né? Que antigamente tinha esse preconceito, né? Você falava que era biólogo, as pessoas perguntavam logo se você estudava planta. Genética, particularmente, eu gosto muito de genética, né? Eu sou geneticista, então é a minha área preferida da biologia. E aqui estão as principais características dos seres vivos que eu vou abordar nessa aula. Então, os seres vivos, eles apresentam composição química complexa, são formados por célula, apresentam nutrição e metabolismo, ou seja, os seres vivos precisam se alimentar para que o metabolismo funcione, né? Para que forneça energia para o metabolismo funcionar. Os seres vivos também apresentam resposta a estímulos externos, se reproduzem e apresentam variabilidade genética, evolução e adaptação. E o famoso ciclo vital, né, que todos os seres vivos apresentam. E aqui vamos lá, a primeira característica, certo? Então, os seres vivos, eles apresentam composição química complexa, diferentemente dos seres sem vida que apresentam composição química simples. O que é que isso significa? Bem, toda a matéria, tá, que existe no planeta, que existe no universo, que existe no mundo, é formada de átomos. A união de dois ou mais átomos formam as moléculas. As moléculas, elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. As moléculas inorgânicas, elas são moléculas simples. Por quê? Porque são moléculas formadas por poucos átomos. Então, aqui a gente tem a molécula de água, por exemplo, né? Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aqui a molécula de gás carbônico, ela tem 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Já as moléculas orgânicas, elas são complexas. Por quê? Porque apresentam quantidade maior de átomos, tá? Sem falar que as moléculas orgânicas, elas têm uma constituição também mais voltada para alguns tipos de átomos específicos. Então, toda molécula orgânica, ela apresenta como esqueleto os átomos de carbono. E apresentam também átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, os seres vivos, né, a gente diz que os seres vivos, eles são formados de moléculas orgânicas, né? As principais moléculas orgânicas que formam seres vivos são proteínas, açúcares, lipídios e ácidos nucleicos. Só que atualmente a gente sabe que existem moléculas orgânicas que também são formadas, são constituídas em laboratório. Isso significa que a principal característica das moléculas orgânicas, elas têm como base átomos de carbono. Já os seres não vivos, eles apresentam moléculas simples, que são as moléculas inorgânicas. E geralmente, né, são moléculas que não apresentam carbono.
ou se apresenta carbono, apresenta em uma pequena quantidade, como é o caso aqui do gás carbônico, que tem apenas um átomo de carbono. Então, aqui a gente tem uma molécula de glicose, ela tem 6 átomos de carbono, certo? Então, a principal diferença entre os seres vivos, né, e os seres sem vida em relação à composição é que os seres vivos, eles apresentam, né, moléculas grandes, moléculas complexas, com a grande quantidade de átomos, tendo como base o átomo de carbono, tá? E a segunda característica, né, os seres vivos, eles são formados por células. A teoria celular diz o quê? Que todos os seres vivos são formados por células, com exceção de quem? Dos vírus. Os vírus, eles são acelulares, eles não apresentam célula. E, como definição, uma célula é o quê? É a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Isso significa o quê? Que é a menor unidade que tem forma e função, tá? E as células, elas podem ser classificadas em procariontes e eucariontes. Como definição, as células procariontes, elas não possuem núcleo definido pela carioteca, né? O material genético ele fica espalhado pelo citoplasma, como é o caso das bactérias. Uma observação importante: os seres procariontes, né, eles apresentam material genético, DNA, né, em caso de alguns RNA, mas eles não apresentam núcleo definido pela carioteca, ou seja, não apresentam núcleo delimitado pela carioteca, mas apresentam material genético, tá? Não confundam, não. Já as células eucariontes, elas apresentam o material genético dentro do núcleo, né, delimitado pela carioteca, tá? Exemplo, animais, plantas, fungos, né, os demais seres vivos, porque nós temos como exemplo aqui dos procariontes as bactérias. E os organismos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares são aqueles formados por apenas uma única célula. Temos como exemplo as bactérias e os protozoários. Já os pluricelulares são formados por várias células. Exemplo, fungos, plantas e animais. A terceira característica é a nutrição, ou seja, os seres vivos eles precisam se alimentar para obter energia para o funcionamento das células e precisam se alimentar também para obter matéria-prima necessária para a síntese de novas moléculas. E quanto à nutrição, os seres vivos, gente, eles podem ser autótrofos, ou seja, são aqueles que produzem o seu próprio alimento, a sua própria energia através da fotossíntese, como é o caso das algas e das plantas. Já os heterótrofos, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia, que é o caso das bactérias, protozoários, fungos e os animais. A quarta característica é metabolismo, que corresponde a uma série de reações químicas que ocorrem no interior das células e garante a vida dos seres vivos. E o metabolismo, gente, ele se divide em anabolismo e catabolismo. O anabolismo, ele corresponde às reações de síntese, ou seja, produção de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Então, você vai ter molécula A mais molécula B, dando molécula C. Então, aqui eu coloquei como exemplo a produção, né, de proteínas, que acontece a partir da união de várias moléculas de aminoácido. Um outro exemplo também que a gente pode utilizar é a produção do glicogênio a partir de várias moléculas de glicose. Já o catabolismo corresponde às reações de quebra, ou seja, de decomposição de moléculas complexas em moléculas simples. É basicamente o processo inverso do anabolismo. Então, um exemplo aqui a gente teria aqui a molécula C, depois da hidrólise iríamos ter a molécula A mais a molécula B. Um exemplo seria a glicólise, né, que ocorre na respiração celular. E só uma lembrança, gente, né, só uma observação, é que no anabolismo, tá, as reações ocorrem com gasto de energia. No catabolismo ocorre liberação de energia. Então, o que é que acontece? A energia que é liberada no catabolismo, ela é armazenada para depois ser utilizada no anabolismo.
Certinho? A quinta característica é resposta a estímulos externos. Ou seja, animais, plantas, micro-organismos, todos os seres vivos, eles são capazes de reagir a estímulos ambientais, tá? E isso é importante para a sobrevivência dos seres vivos. Então, por exemplo, se a gente pegar uma panela quente, a gente não vai conseguir ficar segurando essa panela muito tempo, porque a gente vai se queimar. Então, os estímulos, né, ambientais, eles são tão importantes para a sobrevivência dos seres vivos, quanto para manter o equilíbrio metabólico dos organismos, tá? E a sexta característica é reprodução, que faz parte do ciclo vital dos seres vivos. Por quê? Todos os seres vivos, eles nascem, crescem, podem reproduzir e morrem. Então, a reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. E qual é a importância da reprodução para os seres vivos? Porque é através dela que os seres vivos eles conseguem produzir descendentes e conseguem perpetuar as espécies. Isso significa o quê? Que as espécies que não conseguem se reproduzir, elas correm o risco de entrar em extinção, tá? Então, aqui vamos definir cada uma. A reprodução assexuada, como é que ela ocorre? Um único organismo dá origem a outros. Por conta disso, por não haver interação genética, os seres eles são geneticamente iguais entre si e são chamados de clones. Um exemplo bem típico é a reprodução das bactérias. Então, aqui a gente tem uma bactéria, ela vai sofrer bipartição, formou duas células filhas que são geneticamente iguais à célula-mãe. E assim serão formadas várias milhares de bactérias, tá? Já a reprodução sexuada, o que é que vai acontecer? O novo ser formado, ele ocorre a partir da união de duas células sexuais, que são quem? Óvulos e espermatozoides. Então, vai ter a doação genética, de dois indivíduos. Dessa forma, vai haver o quê? Variabilidade genética. E a sétima característica é hereditariedade. Ao se reproduzir, um organismo transmite aos seus descendentes, através dos gametas, lembra? Do óvulo e espermatozoide, um conjunto de informações presente em seu material genético, ou seja, presente no DNA. Essas informações permitem que o novo ser desenvolva características iguais ou semelhantes às de seus genitores. E é justamente essa transmissão de características semelhantes ao longo das gerações que a gente chama de hereditariedade. E a oitava característica é evolução e adaptação, ou seja, os seres vivos eles são capazes de evoluir e se adaptar ao meio ambiente. As características de uma espécie podem mudar ao longo de muitas gerações. Esse processo de mudança, de transformação de uma espécie, a gente chama de evolução, que inclusive pode dar origem a novas espécies. E durante a evolução podem surgir características que conferem maior capacidade de sobrevivência a uma espécie em determinado ambiente. Então, isso aqui é o processo de quê? De seleção natural, que é um dos mecanismos fundamentais para a evolução das espécies, tá? E a seleção natural, gente, ela defende que o meio ambiente, ele seleciona para sobreviver. E a seleção natural, gente, defende que o meio ambiente seleciona os organismos mais aptos para sobreviverem a um determinado ambiente. Ou seja, o ambiente seleciona aqueles indivíduos que conseguem se adaptar melhor ao meio ambiente, tá? E eu espero que essa aula te ajude a ter sucesso nos seus estudos. Eu vou deixar uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo que você pode baixar para dar uma reforçada também nos estudos, tá? E importante, gente, muito importante, se você ainda não está fazendo parte do grupo de estudo, vai lá na minha bio no Instagram e se inscreve porque tá vindo bastante coisas bacanas por aí, tá? Beijo grande e até a próxima!